Bom, integrantes do governo Lula passaram a cogitar em conversas a possibilidade de o presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, suceder o atual presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, caso ele seja afastado do cargo. Segundo a colunista da Folha, Mônica Bergamo, Prates pediu uma audiência com o presidente Lula para conversar, para falar sobre esse bombardeio disparado contra ele por pessoas do próprio governo nos últimos dias. Inclusive, o ministro Alexandre Silveira deu uma entrevista à Folha em que admite, não é, Carla, que há realmente uma divergência entre os dois. É isso. Essa entrevista da Folha foi aquela que deu uma esquentada de volta no assunto que a gente já vinha acompanhando, né? Toda a questão do voto do Conselho da Petrobras, que o Jean Paul se absteve de votar, e aí teve uma divergência de um lado, ministro Rui Costa, do outro lado, o ministro Haddad com o Jean Paul, e do lado do Rui Costa ali também um pouco na mesma corrente, digamos assim, Alexandre Silveira. E aí, o que que aconteceu? Assim, o Jean Paul é uma figura na Petrobras que já há algum tempo tem questionamentos internos no governo em relação a isso. E o presidente Lula tem, né, mantido ele aí, quando teve essa questão da ausência do voto no Conselho pela questão dos dividendos, uma divergência em relação ao que se fazia com os dividendos, né? O Lula manteve, mas muito naquela época, Diego, no que a gente chama, né, o bastidor aqui, quem achava que Jean Paul estava desgastado na Petrobras sempre batia numa tecla assim do tá faltando nome, não há muitos nomes à disposição para assumir um cargo dessa importância. E aí, como também mostra uma reportagem da Folha, o nome do Mercadante começou a ser ventilado pelo lado do Mercadante, né, segundo eu apurei aqui, por enquanto eles estão tratando ainda como especulação. Não houve nenhum convite, nenhuma conversa formal do presidente Lula ainda nesse sentido, mas é um cenário que começa a se desenhar. E aí, outra coisa que a gente também aqui em política, o Coach e o Thales também conhecem muito bem, sabe aquela famoso que acontece de vez em quando, né? Aqueles balões de ensaio. Você solta um nome, testa como o mercado reage, como que esse nome, que tipo de críticas ele recebe. O Mercadante, nessa questão da área econômica, é um nome que toda vez que vem gera uma polêmica, gera algum tipo de divergência aí no mercado, mas é o nome da confiança do presidente Lula, está hoje na presidência do BNDES, até isso aí a gente, né, falando aqui com uma fonte, já está lá no Rio de Janeiro, digamos assim, né, porque tanto a sede do BNDES quanto da Petrobras ficam no Rio de Janeiro, mas oficialmente ainda não é um assunto que está totalmente na mesa, mas de fato. E até o presidente Jean Paul, né, ironizou nas redes sociais um pouco desse processo aí de fritura, enfim, dizendo que estava saindo da Petrobras para trabalhar e voltar no dia seguinte. Mas é um assunto que o presidente Lula e o governo sabem que ele tem que ser muito bem tratado, muito bem trabalhado, porque se trata de uma empresa de economia mista importante, que tem reflexos no mercado, que tem reflexos econômicos. Então, por mais que a gente saiba que tenha toda essa composição política por trás, o presidente Lula também, enfim, trabalha isso bem, é preciso a escolha. E aí, só voltando, era isso. Muito se dizia nesse processo de que estava faltando nomes. Mercadante aparece como um dos nomes, mas eu imagino que outros nomes devam estar no radar, se é que isso de fato vem acontecer, e aí a gente espera ver quando é que vai ser essa audiência do Jean Paul com o presidente Lula, mais um, para eles conversarem sobre esse desgaste aí, sobre esse fogo amigo que ficou um pouco explícito nessa entrevista da Folha.